Prefeito, a população de rua de São Paulo, que é numerosa, provocou muita polêmica com decisões suas, especialmente agora no inverno, e o senhor tem uma política chamada Braços Abertos. A Fundação Open Society, daquele milionário húngaro-americano George Soros, acabou de fazer um levantamento que demonstra uma avaliação muito positiva da Braços Abertos. Por que o senhor defende a Braços Abertos? Por que o George Soros gosta da Braços Abertos? E por que essa polêmica? Olha, Paulo, nós tínhamos o diagnóstico, desde 2013, de que a população em situação de rua tem muita dificuldade em se adequar às regras dos albergues tradicionais. Ou seja, o serviço tradicional agrada, vamos dizer, 2/3 dos moradores em situação de rua, mas tem 1/3, cerca de 5, 6 mil pessoas, que jamais poderiam se adaptar às regras tradicionais. Por quê? Porque tem uma carroça como instrumento de trabalho, tem um animal de estimação que muitas vezes o defende na rua. São circunstâncias muito particulares. E elas preferem correr o risco, num frio extremo, do que se abrigar na rua. Então, o caminho é a diversificação. É você ampliar o tipo de atendimento, não pelo padrão do Sistema Único de Assistência Social, mas por padrões qualitativamente diferentes. O Braços Abertos, que foi considerado recentemente uma das experiências mais exitosas do mundo, o que ele faz? Ele atende de acordo com a necessidade do beneficiário. Então, o Braços Abertos, por exemplo, ele atende o pessoal em situação de rua dependente do crack. A dependência do crack em si já é um drama. Claro. Se você for fazer o atendimento tradicional, essa pessoa não vai buscar o apoio da prefeitura. O que nós fizemos? Alugamos hotéis que eram usados pelo tráfico, pela prostituição infantil, pela prostituição em geral. Alugamos esses hotéis, alojamos essas pessoas, garantimos uma frente de trabalho voluntária para essas pessoas, trabalho remunerado, alimentação e, sobretudo, tratamento médico. Resultado, o apoio entre os beneficiários é de 95%. Não conheço política pública que agrade 95% do que quer que seja. Claro. E, além disso, uma boa parte deles, segundo a Open Society, 66%, segundo a nossa estimativa, 88%, tiveram uma redução drástica do consumo de drogas nesse período. Ou seja, é uma política eficaz, de sem higienismo nenhum, trazer para dentro, acolher, de acordo com a especificidade do público atingido. Dá um outro exemplo além do Braços Abertos, o Transcidadania. É um programa que visa a população LGBT, o segmento T do LGBT. As travestis, elas não têm onde ficar muitas vezes, né? E não vão para albergues, medo de violência, medo de uma série de circunstâncias. Resultado, nós fizemos alojamentos próprios para a comunidade, específicos. Aí nós conseguimos atrair. Família em Foco, um outro exemplo. A família não vai para o albergue porque o marido tem que ficar afastado da esposa, né, da companheira. Não querem ficar, preferem correr o risco das baixas temperaturas na rua a se acolher num abrigo da prefeitura. Criamos um programa chamado Família em Foco, que visa o atendimento das famílias em residências alugadas pela prefeitura com esse fim. Nós acreditamos nessa política de diversificação. Existe um ponto que eu localizei numa nota oficial que o senhor divulgou, e nós divulgamos no Conversa Fiada, a respeito dessa discussão sobre se estava havendo higienismo ou não em São Paulo com a política da sua administração. O senhor disse que não há relação entre a ação da Guarda Civil Metropolitana e o número de óbitos ocorridos durante o inverno. O que ocorreu e por que o senhor disse isso? Porque tentaram fazer uma vinculação entre a ação da Guarda e a Guarda tem uma... Eu não afasto a hipótese de, num ou outro caso, ter havido inobservância das regras. E para isso nós temos uma controladoria que apura e demite. Nós já demitimos guardas civis por más práticas. Isso é da vida. Se alguém comete um erro, nós temos que afastar do serviço público. Teve um episódio na minha primeira semana de governo de um skatista da Praça Roosevelt que sofreu uma chave de pescoço, né? O sujeito teve um enforcamento. Fomos ver um guarda civil à paisana.
e nós afastamos o serviço público. Então nós não temos condescendência com erro. Tá. Agora, a guarda ela atua em duas frentes. A primeira é retirar qualquer cidadão dos canteiros centrais das vias expressas da cidade. O cidadão não pode ficar no canteiro central da Marginal Pinheiros, Claro. numa alça de acesso da Marginal Tietê. Mas isso vale para mim, para você e para o morador em situação de rua. Ali não é lugar de ficar, porque o risco de atropelamento é enorme. Então, uma ação de defesa civil. Perfeito. E a outra coisa que a gente evita é a aglomeração em praças públicas de barracas, porque esses aglomerados, elas são, em geral, capturados pelo tráfico de droga. E quando o tráfico de droga entra, que é o que aconteceu na Cracolândia, o agente comunitário, assistente social e a própria Guarda Civil não entram mais. Entendi. Então você tem o quê? Você evita a concentração, deixando a população mais dispersa e de forma a permitir a abordagem dos serviços públicos da cidade. Isso não tem nada a ver com tirar cobertor. Imagina, nós baixamos um decreto agora, inclusive pactuado com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, deixando claro para a sociedade, porque para a guarda já estava, mas deixando claro para a sociedade o que pode, o que não pode, para compatibilizar a zeladoria com respeito aos direitos humanos. Tá. Última questão. O senhor faz parte da frente dos prefeitos e o senhor quer, como todos os prefeitos, um tratamento do governo federal interino idêntico ao dos estados, que acabaram de receber uma mesada significativa do ajuste, dentro do ajuste prometido. Por que fazer isso se o governo federal diz que o Brasil recebeu o Brasil quebrado? Pois é, independentemente do diagnóstico, nós não podemos ser tratados diferentemente dos governadores. Nós já tivemos a nossa dívida repactuada nos termos da lei complementar. Nós, Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo e os governos estaduais já tiveram suas dívidas repactuadas. Foi uma luta que São Paulo, cidade, liderou e conseguiu, inclusive, a retroatividade do cálculo pela mudança do indexador. Foi uma grande Dilma. No governo Dilma? No governo Dilma. Nossa dívida de São Paulo caiu de 72 bilhões para 28. Então, um feito extraordinário. Mais de 60% de desconto na nossa dívida. Todos os prefeitos, meus antecessores, tentaram, mas graças a Deus nós conseguimos. Para o bem da cidade de São Paulo, do futuro de São Paulo. Agora, os governadores foram além e conseguiram uma moratória em 2016. Aí nós achamos o seguinte, bom, já repactuamos a dívida de todos. Se tem mais um gesto do governo federal em relação aos estados, os municípios não estão em melhor condição que os estados. Então, por que não tratar todos com isonomia? Então, o que nós vamos pleitear para o governo interino é a isonomia de tratamento. Então, além da renegociação que já foi feita, se há a possibilidade de retomar os pagamentos das dívidas repactuadas em 2017, nós, prefeitos que estamos no último ano de mandato, precisamos de mais apoio, até do que os governadores. No caso da negociação com a presidenta Dilma, o senhor foi à justiça. Foi. O senhor iria à justiça agora? Veja, Paulo, você citou um caso que chama muita atenção. Nós entramos com uma ação judicial contra o governo federal sob a presidência da Dilma e eu declarei que jamais colocaria os interesses de São Paulo subordinados a interesses partidários de qualquer natureza. Eu tenho mandato da população. Então, se fiz isso em relação ao governo Dilma, quer dizer, o interesse de São Paulo sempre estará na frente. Agora, eu entendo que o gesto que nós estamos pedindo não carece de uma medida como essa, né? Porque basta estender para os prefeitos o que já foi concedido aos governadores. Então, não está se pedindo nada excepcional, está se pedindo o mesmo tratamento, vamos dizer assim, né? E cujo impacto é muito menor, porque as dívidas dos municípios é muito menor do que a dívida dos estados. Então não haveria nenhum muito a considerar, porque é um impacto pequeno. Eu diria um impacto marginal diante do que já foi feito.